Amém. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Estarmos juntos para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Jamê, Senhor, que tem dedicado esse tempo a estar conosco, Senhor. Muito obrigado. Nesta noite eu te peço, Senhor, usa o Jamê, Senhor, para falar e abre bem os nossos ouvidos, Amém. o nosso entendimento, Senhor, para recebermos a Tua palavra e sermos edificados, Pai. Que a Tua palavra venha nos desafiar, que a Tua palavra venha nos inspirar, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Jamê, fica livre, meu irmão. Sim, meu irmão. Antes de mais nada, né? Agradecer a vocês pelo convite. Poder entrar na casa de vocês assim é uma honra para mim, viu? Muito grande. Não é por educação, não. Eu sinto honrado. Privilégio nosso, viu, meu brother? Privilégio nosso. Eu entendo que não existe maior privilégio na face da terra do que esse de trabalhar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Trabalhar com a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus, é um privilégio. Não existe maior na face da terra. E vocês são isso, né? Vocês são a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aí me dão esse privilégio de falar a vocês. Então, me sinto muito honrado mesmo. Não é chavão, não é clichê, realmente é assim que eu me sinto. Mas vamos lá, né? A gente está falando no livro de Neemias, a gente está falando um pouco a respeito dos ataques que esse homem sofreu, correto? Ele sofre em torno de 16 ataques. Eu digo em torno porque alguns deles são repetidos, correto? São ataques que se repetem não uma só vez, tem um ataque que se repete 4 vezes, né? O primeiro ataque mais 4. Então, foram muitos ataques. Isso mostra para nós que nenhum de nós é isento de ser atacado. E quanto mais a gente se envolver com a obra de Deus, mais a gente está aí, vamos dizer assim, à mercê de ataques. Mas não à mercê no sentido de abandonados dentro do ataque. O nosso Deus, Ele que nos pôs nessa luta, Ele é quem nos defende. Não é? Ele nos dá armadura, Ele coloca os anjos do nosso lado, Ele nos dá armas que, embora a nossa luta sendo carnal, as armas não são carnais, são espirituais e são poderosas em Deus para anular sofismas, derrubar fortalezas e levar cativo aos pés de Cristo todo pensamento que altivo se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, a gente não está despreparado. Quando o Senhor Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, é para nos avisar do que iria acontecer, mas em momento algum ele nos deixa desamparados. Eu creio que todo mundo conhece o Salmo 23 e diz que embora a gente ande, ou embora eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Então, ainda que os nossos sentimentos possam nos querer enganar, dizendo que a gente está sozinho, mas absolutamente a gente não está só. Eu estou dizendo isso porque, ao ler todos esses ataques, ao dar uma olhada nesses ataques, a gente pode sentir medo de entrar numa luta dessa, ou querer tomar uma posição mais firme ao lado do Senhor, porque virão ataques, né? Olha, gente, se a gente não lutar ao lado de Deus, ficar longe de Deus, os ataques virão, os ataques cairão sobre nós, correto? Mas Deus nos protege, Deus nos guarda. Existem muitas promessas. A palavra diz, amados, que se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, e foi Jesus que falou isso ao seu próprio respeito, querendo nos ensinar, que se nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele estará sempre conosco. Quando Davi está instruindo a Salomão, ali em 1 Crônicas 28, ele diz, olha, não desanime, tenha ânimo,
porque o Senhor vai estar com você até que você termine esta obra. Então, as promessas na palavra a respeito da proteção de Deus são muitas. Ele diz que aquele que se apega a Ele encarecidamente, Ele nos coloca num alto e sublime refúgio. E você sabe o nome desse sublime refúgio, né? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar secreto, Ele é o nosso lugar de abrigo, Ele é o nosso escudo e proteção. Então, nós não precisamos ler desses ataques, ouvir falar desses ataques e permitir que qualquer medo venha no nosso coração. Amém, amados? Então, é em cima dessa observação que eu quero ler esses ataques com vocês. Nós falamos, não sei se foi na reunião última ou na penúltima, dos 3 grandes inimigos, né, que se levantaram, que é o Tobias, o Gesem e o Sambalá. E esses 3, eles representam para nós, assim, figuradamente, claro, o Sambalá, ele representa o próprio anticristo, ele representa o próprio adversário, correto? Tobias, o nome significa Jeová é Deus, é um amonita, e você sabe que Amon é um neto de Ló, correto? Que veio naquela situação tão triste como estranha, medonha. Então, de uma certa forma, ele tem parentesco, não é, com Neemias. E Tobias significa Jeová é Deus, não é isso? A gente já comentou isso com vocês. Jeová é Deus e representa a nossa própria carne, nossa própria alma, não é? E o outro personagem é Gesem, que significa chuva, que a gente coloca como um representante das circunstâncias, as coisas que estão à nossa volta. Então, esses são assim os 3 principais inimigos que vêm contra nós quando nós resolvemos assumir uma posição diante de Deus, assumir e obedecer a Deus, assumir e fazer a vontade do Senhor. Só para resumir, então, Jamir. Então, é o inimigo, as circunstâncias e o Tobias significa a nossa própria carne. Porque tem um parentesco conosco, a nossa carne, né? A gente, se fosse possível, a gente fugiria dela. E ela é tão terrível que o próprio Paulo, no final do capítulo 7, depois de descrever a luta que ele tinha com sua carne, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Correto? Mas ele lança aquele grito de vitória, né? Que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a coisa boa que a palavra nos garante é que um dia nós vamos ser separados desta carne, dessa natureza pecaminosa. Vamos ser totalmente transformados. Vamos receber de Deus um novo corpo. Estamos sendo transformados, correto? A nossa natureza está sendo trocada pela natureza de Deus, porque Pedro diz que nós participamos da própria natureza divina. Então, essa natureza pecaminosa é ligada ao nosso último Adão, ao último Adão, ao nosso antigo pai. Essa natureza será substituída pela própria natureza de Deus. Veja que coisa tremenda Deus está reservando para nós. Então, nós podemos entrar na luta com essa esperança, não é? E é uma luta já vencida. Jesus já venceu na cruz e ele quer repartir esta vitória conosco. Amém? Então, desculpa o preâmbulo tão largo, né, tão amplo, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Que nós somos mais do que vitoriosos, ou mais que vencedores, estando dentro de Cristo Jesus. Amém? Então, nós temos esses 3 personagens, Sambalá, Tobias e Gesem, que representam as principais forças que lutam contra nós. Agora, esses 3 personagens, eles provocam a aparição de lutas na nossa vida, ou manifestação de ataques, e é disso que nós estamos falando, né? O primeiro ataque que nós falamos está no capítulo 2, versículo 19,
que foi a acusação. Eu não sei aqui quantos já foram acusados de alguma coisa indevidamente, quantos já sofreram zombaria. Então, eles zombaram dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Versículo 19, final do versículo 19. Vocês querem se rebelar contra o rei? Ou seja, a gente precisa se lembrar que o Neemias, ele trouxe cartas do próprio rei. Ele tinha um documento mostrando que o que ele estava fazendo tinha aprovação do rei, correto? E eles atacam Neemias dizendo que ele estava se rebelando. Ora, um rebelde não faria aquilo que ele fez diante do rei, marcando data para voltar, se rendendo ao rei, se submetendo ao rei, como de fato ele voltou. No capítulo 12, em algum momento do capítulo 12, Neemias, ele volta para Suzã e fica lá 2 anos. E depois disso ele é nomeado governador novamente e volta. Então era um homem completamente submisso. Agora, o fato da gente ser o que a gente é, submisso, obediente, santo, puro, honesto, isso não evita acusação, nem evita zombaria, porque são armas do diabo, correto? Mas a gente precisa tomar cuidado de não receber aquilo que vem contra nós em termos de zombaria e de acusação e tomar como verdadeiro. E Pedro fala alguma coisa a respeito de Jesus, lá no capítulo 2 da primeira carta, que diz que Jesus ele se entregava ao reto juiz quando ele era injuriado. Então, não é que ele se entregava a um advogado, ele se entregava ao juiz e dizia assim: o Senhor vai julgar a minha causa. É o Senhor quem julga. E Deus é justo, correto? Então, nós não podemos ter medo da justiça de Deus, porque nós somos cobertos pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus fez exatamente nos colocar dentro de Cristo. E tempos atrás, eu estava fazendo um estudo a respeito de misericórdia e justiça. E não sei se vocês sabem, mas a palavra hebraica para justiça é tzedeknu. E a palavra para misericórdia é tzedeknu. Então, aquela ideia da gente dizer assim, Deus é justo, mas também é misericordioso, isso não existe. Porque você não sabe se ele é misericordioso porque é justo ou é justo porque é misericordioso. Isso é uma santa e deliciosa confusão, correto? Deus é tão misericordioso que mandou Jesus Cristo morrer no nosso lugar. E ele é tão justo que matou Jesus para a gente não morrer. Você percebe? Então, Deus não é um Deus de dupla face. Ele é um conjunto completo e perfeito. E ele manifesta a sua justiça através da sua misericórdia e manifesta a sua misericórdia através da sua justiça. Então, quando a gente se entrega ao julgamento dele, a gente pode se entregar tranquilamente, que a operação da justiça dele vem de um coração misericordioso e a misericórdia dele vem de um coração justo. Eu não sei se você entendeu, mas não é para entender, não. É só para aceitar e viver isso. Amém? Não é para você raciocinar sobre isso, não. É para você ter fé neste caráter íntegro e maravilhoso que o nosso Deus tem. Então, Jesus se entregava à reta justiça. Paulo, ele também passa por uma situação dessa, de acusação, de zombaria das pessoas. E Paulo diz assim, não me importa de ser julgado por vocês, porque ele sabia o que ele era. Mas ele chega no seguinte ponto, ele disse, a minha consciência me acusa, maior é Deus do que a minha própria consciência. Então, você vê como Paulo se colocava diante do reto juiz e se expunha ao juízo de Deus. Então, nós não podemos ter medo de acusação. Nós não podemos ser acusados de mal feito. Nós não podemos ser acusados de coisas que a gente fez errado. Isso não. Mas fazendo certo, se a gente for acusado, fique tranquilo, porque você estará em companhia de gente muito boa, inclusive do próprio
Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Qual foi a resposta de Neemias? Palavra de fé. Ele diz: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Correto? A posição dele foi uma palavra de fé. Nós recebemos da paz de Deus o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar os dados inflamados do maligno. Está na nossa mão o escudo da fé. E a nossa fé está depositada no Senhor, que nos defende e nos protege. A segunda acusação está no capítulo 3, versículo 5, quando os nobres tecoitas, eles não se submetem, eles não se entregam ao trabalho. Como eu comentei da outra vez, não sei também se foi na última ou penúltima, numa congregação, normalmente tem 3 tipos de pessoas, vocês se lembram? Tem aquela pessoa que carrega o piano, tem aqueles irmãos que carregam o piano. Deixa eu usar outra figura que é usada no interior. Diz que o dom do defunto pega na cabeça. Você sabe o que é isso? Não. Gilberto sabe, né, Gilberto? Você vai levar um caixão de um parente. Os parentes é que pegam na parte mais pesada. É a parte mais pesada. Então, o parente pega na cabeça do caixão ali. Então, tem gente na igreja que são aqueles que pegam na cabeça. Aqueles que levam o piano. Tem um outro grupo, que é o grupo observador. Vamos ver em que isso aí vai dar. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. Não sei, não. E tem um outro grupo que é peso. Ele faz peso. Correto? Então, tem esses 3 grupos. E a pergunta que a gente tem que se fazer é em qual desses 3 grupos eu estou. Eu sou daqueles que carrega o piano, que está pronto para toda obra, que está disposto a qualquer coisa, ou eu sou aquele pessoal que está na arquibancada e torcendo para um lado ou torcendo para o outro, ou sou aquele pessoal que está soprando contra. E aqui nós temos um grupo que era os tecoitas, e eram os nobres dos tecoitas. Ou seja, o que é que se esperaria desses tecoitas? É que eles fossem o exemplo, o padrão, correto? Isso é um tipo de ataque, porque Satanás coloca algumas pessoas, muitas vezes no meio da igreja, pessoas com essa atitude, que desanimam os outros, que trazem desânimo nos outros. A gente não pode se iludir pensando que o nosso desânimo é algo particular. De alguma forma, se nós desanimarmos, nós temos uma tendência muito grande de desanimar aquele que estiver ali ao nosso redor. Você sabe que para um material ficar frio, é mais fácil do que o material se aquecer. Então, se você fica perto de alguém que é desanimado, a tendência de você desanimar, ela é mais forte do que a tendência do outro se aquecer ou se entusiasmar. Correto? Eu digo que o desanimado desanima o animado mais do que o animado anima o desanimado. Você entendeu? Não, é isso aí. Então, toma cuidado para você, que deve ser exemplo, deve ser padrão dos fiéis, deve ser modelo dos fiéis, não permitir que qualquer desânimo contamine as pessoas. O desânimo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, é uma das armas mais eficazes que Satanás usa na vida da igreja. E o problema não é o desânimo em si, mas é como a gente trata o desânimo. Porque a maior parte de nós trata o desânimo como se fosse um resfriado. Ou seja, o resfriado, se você tomar todos os medicamentos, em 7 dias você está bom. E se você não tomar nada, em 1 semana você está bom. E a gente acha que desânimo é assim também. Se você ficar quieto, daqui a pouco passa. Desânimo não passa. O desânimo vai vai gelando o nosso coração até nos apagar completamente. E há um mandamento específico, há um mandamento claro na Escritura,
falando, tende bom ânimo. É um mandamento. É o mesmo mandamento, é um mandamento vindo do mesmo Deus que falou para não matar, não roubar, não ter imagem de escultura. No meio desses mandamentos, tem lá, tende bom ânimo. Então, nós temos que tratar o desânimo como um pecado na nossa vida. A gente não pode dizer assim, estou meio desanimado e ficar com isso. O desânimo tem que ser confessado e não noticiado. Não sei se eu me faço compreender. O desânimo tem que ser confessado, irmão. Ora por mim, porque eu estou desanimado. Me ajuda a expulsar o desânimo do meu coração. Porque há um mandamento. Agora, quem me anima não é um esforço pessoal, não é uma laborterapia, não é alguma coisa que eu faça, assim, um exercício, eu vou caminhar na praia, eu vou tomar uma pinga, que mais? Não é isso que me anima. O que me anima é a presença de Deus. É a presença de Deus que anima meu coração. É a palavra da verdade que anima meu coração. É o próprio Espírito Santo que me anima. Então, nós não podemos buscar sair do desânimo por caminhos que nós escolhemos. Pois é exatamente isso que o homem faz. O homem entra no desânimo, aí vai para a droga, vai para a pinga, vai para a prostituição. Mas nós não precisamos entrar nisso, porque nós temos um Deus, Ele é o nosso ânimo. O Senhor é a nossa alegria. Amém? Eu estou insistindo nesse ponto, amados, porque eu entendo que essa é uma das armas mais eficazes, eu repito, que Satanás tem usado na nossa vida, na vida da igreja. Então, precisamos aprender a combater quando o desânimo vem, correto? O desânimo, ele vem assim sempre na negativa. Não sei se vai dar certo, eu não sei se isso algum dia vai funcionar. Então, começa com essa sugestão contra a palavra de Deus. Amém? Algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar? Está dando para entender o que eu estou falando? Se não, por favor, eu volto, não tem problema nenhum. Está dando para entender sim, Jamir. Dá, né? Esse pessoal, os nobres, eles trouxeram desânimo ao coração das pessoas. No capítulo 4, a gente tem o terceiro ataque, de novo, aqui vem zombaria. De novo, capítulo 4, versículo 1, os inimigos, olha só, e ouvindo Sambalá que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. No versículo 2, ele diz, que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Para cada uma dessas perguntas, a resposta poderia ser um não. Não restauraria, o sacrifício não seria restaurado, aqueles muros que estavam queimados não poderia. Humanamente falando, nada disso poderia acontecer. E o inimigo, ele vem contra nós fazendo perguntas lógicas. Quem é você para fazer isso? Quem é você para ser usado por Deus? Quem é você para pôr a mão na cabeça de uma pessoa ela ser curada? Será que você está falando com Deus? Assim, eu duvido que em algum momento, qualquer um de nós que estamos juntos agora, não ouviu de Satanás, no momento de oração, a seguinte pergunta: será que Deus está ouvindo você mesmo? Você tem certeza que Deus está te ouvindo? Todos nós passamos por isso. E a gente fala assim, é verdade, quem sou eu para falar com Deus? Mas não é o meu recurso, é o recurso do Senhor. Eu falo com Deus não é porque eu estou numa condição boa, eu falo com Deus porque Deus abriu uma porta para eu falar com Ele, e essa porta se chama Jesus Cristo. Jesus me levou diante de Deus. O meu pai na fé, ele contava histórias. Ele era um homem de contar muitas histórias. Eu gravei algumas das histórias. E numa das histórias, ele contava
que havia uma senhora sentada na frente de um palácio, sentada na calçada e chorando. E passa um moço e pergunta para ela: o que a senhora tem que estar chorando? Ela falou o seguinte: meu filho, ele foi injustiçado e só o rei pode perdoar, só o rei pode resolver essa questão, mas eu não consigo falar com o rei. Aí o rapaz falou assim: venha comigo. Aí disse que o rapaz foi subindo na escadaria, a moça foi subindo atrás dele, a senhora foi subindo. Quando chegou dentro da primeira porta, os guardas estavam ali, os guardas se perfilaram, prestaram continência, e ele foi entrando, as portas foram se abrindo, até que ele entrou numa porta muito grande, abriu a porta, o rei estava sentado ali no seu trono, e ele falou: pai, essa mulher quer falar com o senhor. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. A gente nunca podia entrar diante de Deus. E o diabo está certo quando ele diz: você não pode entrar. Mas, queridos, quem abriu a porta para nós foi o Senhor. Ele é a nossa porta de entrada. A carne dele se rasgou como o véu, como o véu que se rasgou no santuário. E hoje nós podemos entrar diante do Senhor. E com o rosto descoberto, podemos conversar com o nosso Deus a qualquer hora e a qualquer dia. Mas você fala: mais e os meus pecados? Os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. E quando o Senhor olha para nós, ele não nos vê sozinhos, ele nos vê dentro de Jesus Cristo. Nós somos agradáveis a Deus no amado. Então, que a gente não escute a zombaria, que a gente não aceite as sugestões do diabo, que são lógicas, mas não são palavra de Deus. O próximo ataque foi medo, né? Aliás, no capítulo 4:10 fala de desânimo, né? Pessoas preparadas foram colocadas no seu lugar, foi a resposta de Neemias, e eles foram colocados ali, foram instruídos, foram alertados e foram entusiasmados por Neemias para continuar. O resultado do desânimo é o medo. Capítulo 4, no verso 12, diz que sucedeu, vindo os judeus que habitavam entre eles quem? Entre os inimigos. 10 vezes. Então você percebe que não foi só 16 ataques, né? Aqui tem mais 10 vezes. De todos os lugares tornarão contra nós. Quer dizer, os judeus vinham e vinham trazendo desânimo. Então, o que aconteceu? O coração das pessoas se encheu de medo. Amados, o medo, ele, até um certo ponto, ele é saudável. É o medo que me faz, numa estrada, não andar acima da velocidade. É o medo que me faz ser precavido. Então, até um certo ponto, o medo é bom. O medo preserva a vida. Agora, o que não pode acontecer é o medo nos cristalizar, é o medo nos parar, é o medo impedir que a gente faça a vontade do Senhor. Isso não. Capítulo 4, verso 12, junta o povo para a cobertura e ensina os irmãos a cuidar um do outro. É isso que ele faz. O medo, ele pode nos levar ao suicídio. O medo pode nos levar a uma falência total. Aconteceu um fato no interior de Minas, um fato assim trágico, mas muito trágico, que foi uma pessoa que ela era tão aterrorizada com a morte, ela tinha tanto medo da morte que no fim ela se suicidou. É um negócio bizarro. É um negócio bizarro. Mas a tendência do medo é nos matar. Agora, você sabe que o verdadeiro amor lança fora o medo. E que amor é esse? É o amor de Deus. Quando você experimenta o amor de Deus e sabe que Deus cuida, ainda que venha o medo, mas a gente se coloca sob a proteção de Deus. Andar num vale escuro de sombra e de morte deve trazer medo ao nosso coração.
Mas o que nos sustenta é saber que a vara e o cajado do Senhor estão conosco. Correto? Então, a gente não pode dizer assim, não, eu não tenho medo. Eu não acredito que a gente não tenha qualquer medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós. Uns mais, outros menos. A uns, o medo domina. Outros dominam o medo no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo. Correto? Então, ele faz um animar o outro. Em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19, a palavra diz que nós devemos nos considerar uns aos outros. Para quê? Para nos estimular ao amor, às boas obras, a congregar. A palavra diz que nós devemos animar uns aos outros, e é isso que Neemias propõe para a gente aqui. Um animar o outro. Mas uma coisa boa, uma coisa muito boa, é a gente aprender a falar dos nossos medos. Falar para os nossos irmãos, olha, eu estou apreensivo com isso, eu estou temeroso com aquilo, eu estou meio aterrorizado com isso. E juntos a gente pode orar e buscar a graça de Deus, buscar a cobertura de Deus para que o medo não tome conta de nós. O próximo ataque, o sétimo ataque, está no capítulo 5, versículo 1, quando ele diz: foi, porém, grande o clamor do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. O ataque aqui é a murmuração. Murmuração. E quem murmurava? Murmurava o povo que era mais pobre contra o povo que era mais rico. Porque muitos judeus fizeram dívidas com os judeus mais ricos e, por causa disso, eles se tornaram escravos. Correto? E via os ricos, os judeus ricos, afastados do sofrimento, sem ligar para eles. E aí vem a murmuração. O que Neemias faz? Neemias analisa o motivo, vê a razão da murmuração, por qual o motivo da murmuração, e resolve o problema. Agora, amados, você vai encontrar esse lugar aqui, e você vai encontrar somente outro lugar, que está lá no Novo Testamento, quando as viúvas gregas, elas não estavam sendo lembradas na distribuição do pão. Seguramente são esses dois os únicos lugares na Escritura onde a murmuração não é punida com terra se abrindo, com fogo descendo, com morte tomando conta do povo. Porque essa murmuração aqui era uma murmuração produzida por alguma coisa que outros estavam provocando. Correto? No caso lá de Atos, ali os culpados eram os presbíteros, que tentavam fazer tudo sozinho, e aí eles pediram ajuda, instituíram os diáconos fizeram aquele trabalho, que eram os diáconos que tinham que fazer, e não os presbíteros. E nesse caso aqui, porque os judeus ricos estavam pressionando o povo por causa das dívidas. A palavra é muito clara, dizendo que não pode haver murmuração no nosso meio. E conversando algumas vezes com algumas pessoas, quando eu falo a respeito de murmuração com ela, eu digo que você está murmurando. Ela diz assim, não, eu não estou murmurando, eu estou falando a verdade. Bom, a definição de murmuração é você falar a verdade com o coração ruim. Essa é a definição de murmuração. A murmuração não é mentira. A murmuração é um fato. É você comentar um fato, mas comentar esse fato com o coração ruim. Correto? Por isso que a palavra diz para a gente não murmurar. Se a gente compreender que Deus está sobre tudo, a gente nunca vai dar lugar à murmuração, ainda que a gente seja tentado à murmuração. Eu falei uma vez à congregação lá em Jundiaí a respeito desse tema, e eu comentava com eles, quando vinha uma onda de frio dessa, como está tendo aqui agora no Paraná, eu dizia, gente, vocês se lembrem, quando vocês chuparem uma uva lá para o mês de janeiro e fevereiro, que foi por causa do frio que a uva ficou saudável, que não tinha germe, não tinha micróbio na uva.
A uva foi purificada pelo frio muito intenso. E quando você chupa a uva e você percebeu uma uva bem docinha, foi por causa do calor intenso. Então, há lugar para o frio e para o calor, correto? Há lugar para as duas coisas. Então, toma cuidado com o coração quando você for contar um fato desagradável. Você pode contar o fato sem murmurar. Pode contar o fato sem permitir que seu coração seja misturado naquele fato, correto? Então, nunca murmurar. Murmuração é a linguagem de quem não compreende os desígnios de Deus. É murmuração, a lamentação, a lamúria, a reclamação. Essas coisas não podem caber na boca nem no coração de um cristão. A nossa linguagem, o nosso idioma é a adoração, é o louvor ao nome do Senhor, é abençoar as pessoas. Você foi travado no trânsito, você poder abençoar as pessoas. Alguém xingou você, você bendiz. Alguém lhe perseguiu, você abençoa, ora por ela. Durante um tempo, eu fiz uma brincadeira no trânsito em Jundiaí. Eu fiz 2 cartões, um amarelo e um vermelho. Então, quando alguém dava uma fechada, fazia alguma coisa, dependendo da infração, eu tirava o cartão amarelo e apresentava. A pessoa levava um choque tão grande que começava a rir. Teve um dia que eu dei um cartão vermelho para um senhor no trânsito e a mulher que estava do lado, mas riu tanto dele que ele ficou desconcertado. Então, é um jeito assim, jocoso, um jeito, como eu diria, divertido de você enfrentar as coisas que você passa no trânsito, correto? Eu sei que o trânsito é muito difícil, eu sei que o trânsito é um lugar onde o cristão ele se mostra, né, com toda a sua força, toda a sua potência. Eu digo que na cama, na mesa, no trânsito, no campo de futebol, o verdadeiro cristão se apresenta, não é? Ele se apresenta. E o trânsito é um bom lugar da gente abençoar pessoas, não é? Orar pelas pessoas que saíram de casa apavoradas, brigando com mulher, brigando com marido, brigando com filhos, dívida para pagar, correndo para chegar no seu lugar. As pessoas estão tensas, mas isso não cabe na vida de um cristão. Não cabe. Nem o andar errado, nem o murmurar. Correto? O 8º ataque é um engano. Capítulo 6, versículo 2. Sucedeu que, ouvindo Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinham posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. O vale de Ono era um lugar de descanso, era um lugar de veraneio, muito bonito, muito saudável. Então, o que esses homens estão fazendo? Neemias, vamos tirar um tempo, vamos dar um tempo dessa construção, está muito pesada, essa construção está exigindo muito de você, vamos dar uma folga, tem compaixão de você. Vocês já se lembram de algum texto na Escritura que tem essa frase, tem compaixão de ti? Vocês se lembram? Pedro falando para Jesus. Exatamente. E vocês se lembram o contexto. Jesus estava Sai de contando ti, para Pedro, Satanás. Jesus estava contando para Pedro, não somente para Pedro, o que ia acontecer dali a pouco, que ele ia ser entregue às autoridades, ele ia ser açoitado, ele ia ser maltratado, depois ia ser entregue à morte. O texto diz que Pedro toma Jesus Cristo e a palavra grega ali dá a ideia de que Pedro agarrou os ombros de Jesus e sacudiu Jesus para ele acordar, para não ter pensamento negativo. E ele diz assim: tem compaixão de ti, isso de maneira nenhuma te sucederá. E aí que Jesus se volta para ele
e fala: arreda de mim, Satanás, porque cogitas das coisas dos homens e não nas de Deus. De que é que o homem cogita? Qual é o pensamento do homem? Em que é que o homem pensa? O homem pensa no bem-estar, o homem pensa no descanso, o homem pensa numa vida sem lutas, o homem pensa na glória sem cruz, o homem pensa na ressurreição sem morte. São nessas coisas que o homem pensa. O homem pensa no seu descanso, o homem pensa assim em não sofrer. É nisso que o homem pensa. Mas Jesus, ele no momento de luta, ele fala: será que vocês não sabem que eu poderia trazer uma legião de anjos e me defender e me livrar disso que eu estou passando? Poderia. Mas Jesus compreendia a vontade de Deus. Ele diz assim: foi precisamente para esse momento que eu vim. Muitas vezes, amados, nós somos convidados ao descanso. Nós somos convidados à autopiedade. E se tem uma coisa que não combina com um discípulo de Cristo, é a autopiedade. É o amor à própria vida. É a autopreservação. Se você quiser uma outra palavra, é a economia de sua vida. Mas nós não podemos ser econômicos quando nós nos entregamos ao Senhor. O padrão da entrega é a entrega que Jesus Cristo nos fez, ou fez de si mesmo a Deus. Desculpa. Esse é o padrão da entrega. Então, se Jesus Cristo se entregou totalmente, não reservou nenhuma parte de si mesmo, se economizando, esse é o padrão. É assim que nós precisamos ser. Ele se entregou totalmente, nós também nos entregamos totalmente a ele. Dura coisa é quando a gente entrega uma parte ao Senhor, mas reserva alguma coisa para nós mesmos. Lá no capítulo 29 de 1 Crônicas, já continuando um pouco naquilo que eu falei sobre a construção dos muros, né, a construção do templo, no capítulo 29, Davi faz uma relação de todas as coisas que ele deu para a construção do templo. E foram muitas coisas, milhares de animais, pedras preciosas, ouro, prata, assim, em abundância. E ele diz assim: e porque eu tenho afeto à casa de Deus, eu dei do meu próprio tesouro, do meu tesouro particular. Ou seja, é naquela instância, é naquele ambiente em que a gente dá o que devia dar e dá um pouco mais. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e um pouco mais. É isso que Paulo fala quando ele diz que ele estava sendo oferecido como libação. A libação era aquele líquido que podia ser vinho, podia ser azeite, que era jogado sobre o holocausto. Ele já tinha dado tudo, mas agora ele dá um pouco mais. Esse é o padrão, amados. Deus nos convida para uma entrega a Ele na mesma medida que Ele se entregou por nossa causa. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Mas Satanás... Xavier, Sim. você podia dar um exemplo, assim, na nossa vida cotidiana de, tipo, entregar uma parte ao Senhor e não entregar a outra? Deixa eu tocar aqui no assunto bem nevrálgico. Você entregar o dízimo e ficar contente com isso. O Velho Testamento fala de dízimo. O Novo Testamento fala de 100%. Entendeu? É você dar uma oferta para alguém e se contentar que você já deu o suficiente. Mas é mais do que isso. Deixa eu te contar um fato. Deixa eu te contar uma história e eu acho que vai ajudar a entender. Uma vez, a gente fez uma campanha para levantar mantimento para uma família que estava passando necessidade. E a gente havia ensinado algumas coisas para o povo e o povo trouxe mantimento.
Mas deu tanto mantimento, mas tanto mantimento, que deu para 3 famílias, e uma das famílias veio devolver um pouco, que era demais. E eu fui para casa, mas eu estava assim no auge. Eu estava embevecido, eu estava maravilhado com o coração do povo. Estava assim, explodindo de contentamento e felicidade. Mas eu percebia que Deus não estava tão alegre quanto eu. Eu percebi assim que Deus não estava correspondendo. Nisso aí eu aprendi que Deus não se entusiasma com o meu entusiasmo, entendeu? E eu sei que Deus não estava entusiasmado. Eu comecei a pensar, Deus, o que é que está acontecendo? Não estou sentindo o Senhor alegre. Aí Deus me fez lembrar que quando nós separamos as cestas para levar, eu perguntei se tinha algumas pessoas livres para levar as cestas para as famílias. Não apareceu ninguém. Ou seja, as pessoas davam do que tinham, mas não davam de si mesmas. Não davam o seu tempo, correto? Não dedicavam o seu tempo. E não tem nada mais precioso na nossa vida que o nosso tempo. Às vezes a gente dá o dinheiro para não dar o tempo. Às vezes a gente dá uma oferta, mas a gente não dá o tempo. A gente dá uma comida, mas não dá o tempo. Estou só contando um aspecto do que é dar tudo. Quando o Senhor fala que se o teu inimigo te pedir a capa, a túnica, você deve entregar a túnica também. Se obrigar a andar 1 milha, anda 2. Eu acho que a palavra que mais se encaixa aí é generosidade. Seja generoso. Seja generoso. Você vai dar, dá o melhor que você tem. Um dia eu fiquei chateado com o Irani, mas só de brincadeira, né? Porque eu fui procurar uma blusa que eu tinha, uma blusa que eu ganhei do meu pai na fé, uma blusa linda. Falei, cadê minha blusa? A Irani falou assim, eu dei para um homem que estava com frio, passou aqui e levou. Eu falei, meu Deus do céu, você deu a minha blusa? E uma blusa que eu gostava. Mas eu pensei, mas não era exatamente essa que eu devia dar? Quando Deus deu Jesus Cristo, ele não deu alguma coisa que ele tinha. Ele não somente deu o melhor, ele deu tudo. Então, eu não saberia dizer a você, em termos de quantidade, em termos de tamanho, em termos de preciosidade, mas eu poderia falar a você em termos de você é capaz de dar aquilo que você mais gosta? Se os irmãos fizeram uma campanha do agasalho, você vai lá no guarda-roupa e pega a melhor blusa que você tem, a melhor roupa que você tem, ou você dá aquela que já está apertada, aquela que você está querendo se livrar. Você entendeu? Então, não tem uma resposta assim, muito prática para isso que você perguntou. Mas eu acho que cada um de nós sabe o que a gente pode dar, o que pesa no coração, correto? Eu gosto muito dos meus carros, mas Deus me ensinou a emprestar o carro e não ficar olhando se ele veio com algum risquinho. A não comentar se o irmão não encheu o tanque como eu entreguei. Entendeu? Eu não ficar reparando se o irmão entregou sujo quando eu entreguei limpo. Estou falando de mim agora, tá? Estou falando das medidas que muitas vezes eu tenho no meu coração. Tá certo? Sim, eu entendi. Tá. Desculpa se eu não fui direto com você, tá? Bom, eu não posso ter a minha vida como preciosa. Em Coríntios, Paulo diz que ele se esmurrava o seu próprio corpo, reduzindo a escravidão. Reduzindo seu corpo à escravidão. Tem um texto que eu gosto muito, é o texto de Paulo, quando ele diz, capítulo 1 de Coríntios, versículo 15, ele diz, com mais boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando mais, seja menos amado. Esse texto, para mim, é uma paulada. Esse texto, para mim, é um nocaute.
é um soco no meu fígado, porque eu não gosto que ninguém me gaste. É 1 Coríntios 1,15, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui, ver se é isso mesmo. Me permita. Não, nem isso não. 12:15. 12,15, obrigado. 1 Coríntios 12,15. Não, 12,15 não. Capítulo 12? 2 Coríntios. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Nessa versão diz, se mais vos amo, serei menos amado. Em outra versão diz assim, ainda que amando mais, seja menos amado. Mas dura coisa é quando você percebe que a pessoa está lhe gastando, né? A gente diz que a pessoa está me alugando. Mas Paulo diz assim, eu vou deixar a pessoa me alugar e vou me alegrar nisso. E vou me alegrar nisso. Ainda que amando mais, eu seja menos amado. Esse é o caminho de um discípulo, né? Esse é o caminho. Eu não sei vocês, mas esse texto para mim é um profundo desafio. É alguma coisa que eu preciso trabalhar diante de Deus no meu coração. Agora, quando eles vêm enganando, porque convidam ele para o descanso, ele responde para eles, eu não posso fazer isso, porque eu estou envolvido numa grande obra, eu não posso ir para o descanso, eu não posso me distrair. Uma das grandes armas do inimigo é a distração. A palavra distração, ela fala de duas forças puxando de lados opostos. Isso é o sentido da palavra distração, ou seja, duas trações distintas. E Deus não quer que nós sejamos distraídos por nada. Deus quer que nós coloquemos a mão no arado e olhemos para aquilo, para o que Ele nos mandou fazer e nos apegar aquilo de todo o nosso coração. Deus quer que nós nos apeguemos com mais diligência às verdades ouvidas, para que em tempo algum nós nos desviemos delas. Deus quer que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E quando nós temos essa atitude do coração, dificilmente Satanás vai nos enganar. Dificilmente. Dificilmente. Algum comentário? Vamos ficar em mais 2 ataques só, tá bom? Deixa eu só tomar mais um tempinho de vocês. O 9º ataque é calúnia. Calúnia, capítulo 6, versículo 6. Ele diz, e na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz, tu e os judeus intentais rebelá-vos, então edificais o muro. Bom, de novo, ele vem com a mesma arma que ele usou lá atrás, falando de calúnia. Mas o interessante é como ele começa. Na carta está escrito assim, diz-se entre os povos. Normalmente a calúnia, ela não traz uma fonte específica. Ela diz assim, estão dizendo por aí, alguém falou, não há uma fonte clara. A calúnia, ela vem de uma fonte incerta, de alguma coisa que você não pode pegar. E, claro, a calúnia é uma mentira. A difamação é uma palavra em cima de uma verdade. Já a calúnia é uma mentira contada a respeito de uma pessoa. E a gente sabe, pela história, que em hipótese nenhuma isso era verdade, por causa do caráter de Neemias, por causa da história de Neemias. Mas quando ele levantava essa calúnia e espalhava isso para o meio do povo,
Todos nós sabemos que as pessoas creem mais na mentira do que na verdade. Uma mentira, ela se multiplica com muito mais rapidez e muito mais potência do que uma verdade. As pessoas são inclinadas a crer na mentira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente replica uma notícia de WhatsApp, replica uma notícia de Facebook ou de Instagram, qualquer que seja, sem que a gente tenha consciência de que aquilo é uma notícia verdadeira. A gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui, como você percebe, fake news não é alguma coisa nova. Fake news está aqui nesse lugar. Diz entre os povos que você está se levantando. O que Neemias faz? Neemias, ele persevera no trabalho, não se mete com isso e deixa a coisa rolar. Ele não gasta tempo em ir atrás. Tá certo? Ele não toma tempo para desmentir. Ele continua trabalhando. Porque se ele parasse para desmentir, ele estaria fazendo exatamente o que o inimigo faz. Correto? Eu passei por uma situação parecida com essa, em Manaus, quando eu morava lá. Eu fui visitar um irmão e ele me falou: Jamei, estão falando por aí que você caiu em pecado. E ele estava se recuperando de um jejum, ele jejuou 40 dias, estava se recuperando. Eu estava ali segurando a rede dele, conversando com ele. Quando ele me falou isso, eu segurei na rede para não cair para trás. Eu falei: Davi, quem falou isso? Ele falou: não importa, estou só lhe explicando por que algumas pessoas estão lhe tratando mal. Eu falei: mas quem foi que falou? Ele falou: não vou te contar, estou só explicando para você. Aí eu fui para casa e falei: Irani, você não calcula o que estão falando de mim. Ele falou: o que é que estão falando? Estão dizendo que eu caí em pecado. Irani olhou para mim, direta como é ela, falou assim: você caiu? Eu fiquei bravo com ela. Eu falei: você sabe que eu não caí? E gritei com ela. Ele falou: então, para que se importar com isso? Foi muito difícil, porque dentro de mim eu queria achar a pessoa e impor as mãos sobre ela, assim, com cadência e força. Eu queria, assim, justiçar, eu queria responder para a pessoa à altura. Eu não fiz nada. E confesso para vocês que foi muito difícil eu não fazer nada. Foi muito difícil. Mas o que aconteceu? O tempo foi passando. E uma a uma dessas pessoas que se levantaram vieram para mim pedindo perdão. Eu não sei o que foi que Deus fez, mas Deus mostrou que eu estava limpo daquela situação. Então, se eu fosse gastar meu tempo, que era muito precioso, no ministério para responder à calúnia, eu tinha feito exatamente o que o inimigo queria que eu fizesse. Parar de trabalhar para ficar correndo atrás de calúnia. Eu contei para vocês de um folheto que eu tenho, eu não sei se eu mandei para você, William, meu querido inimigo, eu lhe mando hoje ainda. Manda que aí eu replico para os irmãos. Você comentou já algumas Isso. vezes, estou curioso. Desculpa, me perdoa. É a idade, um problema sério. Esse meu querido inimigo, ele trata com uma pessoa que falava mal dele. E ele falava: meu querido inimigo, todas as vezes que você fala mal de mim, eu aproveito para levar diante de Deus para ver se é verdade o que você está falando. E às vezes que você fala que é verdade, é mais ou menos assim a história, eu trato aquilo diante de Deus e Deus vai me aperfeiçoando. Então ele considerava que aquela obra daquele inimigo era uma boa obra na sua vida. Se a gente puder usar as coisas que falam de nós em nosso favor, nós vamos ganhar muito. Nós vamos ganhar muito. O último ponto de hoje é engano espiritual. Amados, nesse tempo de internet, nesse tempo de pandemia, Willy Gilberto, eu estou espantado com a quantidade de interneteólogos que se levantou. É um negócio assim absurdo. É tanta gente especializada em nada,
que está se levantando para falar doutrina, para contar coisas, para explicar a escatologia. Eu estou abismado. Eu pergunto, onde é que estavam esses teólogos antes da pandemia? Parece buraco de Itanajura. Sai agora. Queridos, tomem cuidado. Tomem cuidado. Toda palavra tem que ter base na Escritura. Quando você ouvir uma coisa, faça uma pergunta. Jesus ensinou isso? Os apóstolos ensinaram isso? Jesus praticou isso? Os apóstolos praticaram isso? Se vier um não a uma dessas perguntas, deixa isso de lado. Deixa de lado. Toma cuidado. É muita informação superficial, não somente superficial, muita informação mentirosa, sem teologia sadia, sem base bíblica, que está sendo ensinado hoje na internet. Evita mensagens da internet. Eu tenho ouvido pessoas falar assim, não, eu gosto de ouvir profecia de gente desconhecida, pois eu sou o contrário. Eu gosto de ouvir profecia de gente que me conhece, porque ele vai saber que eu conheço ele e ele me conhece, ele não vai dar qualquer coisa. Eu não quero ouvir profecia de gente que não me conhece falando qualquer coisa descomprometidamente. Eu quero que a pessoa que me entrega uma profecia, ela se comprometa com aquilo que ela está falando. Então, cuidado com o engano espiritual. Qual foi o engano aqui? Vamos nos proteger no templo. As pessoas vão lhe atacar, vamos nos proteger no templo. Neemias sabia que não era qualquer um que se escondia no templo. Ele pergunta, será que alguém como eu poderia se esconder no templo e sobreviver? Então, aquele convite para o templo era uma mentira, era um convite falso, era um ataque contra ele. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos livre de entrar por esses caminhos. Qual foi a resposta de Neemias? Perseverança no trabalho. Perseverança no trabalho. Fica naquilo que Deus tem lhe instruído, que Deus tem lhe mandado fazer. Não desvie daquilo que Deus tem falado. Não desvie daquilo que os teus amigos têm lhe falado. Não desvie daquilo que pessoas que amam você têm falado. Fica nisso. Coisas que têm que ser comprovadas na Escritura, na palavra de Deus. Amém? Então, quase que não avançamos nada, né? Mas tudo bem. Temos aí até o final do ano. Para mim, quanto Que mais Deus... devagarzinho a gente for, mais gostoso esse negócio fica. Não tem pressa Amém. nenhuma. Estamos muito felizes, muito Tá gratos. bem. A gente é mineiro, né? Muita Vai riqueza, devagarzinho. Jamir. Muita coisa que a gente lê e nem sempre consegue discernir. Muita riqueza. Deus é maravilhoso. Jamil, o que a gente faz com o ímpeto de fazer justiça? Talvez é uma pergunta que muita gente se faça, né? Porque todas essas coisas a gente vai passar. A gente vai passar calúnia, vai passar injustiça, vai ser difamado. E para quem tem o sangue mais quente, cede a tentação de fazer justiça. Como é que a gente lida com isso? Bom, o meu conselho é que se você entender que você está certo, contrate um bom advogado. E a gente pode contender com o irmão? Eu continuo dizendo, contrate um bom advogado. Eu conheço um advogado fantástico. Agora, com irmãos, eu já diria diferente. Entregue-se ao reto juiz e deixa Deus julgar entre vocês. Amém. Com de fora, você contrata um advogado. Com de dentro, você se entrega ao juiz. E com os de dentro, eu diria, Willy, sempre pense na possibilidade de você ser a pessoa errada. Esse exercício é muito difícil de fazer, né? Pois é, mas é um exercício, né? Eu não sei se tem algum exercício fácil, não, Willy. Eu Jamir, não sei.
Muita sede de justiça parece próximo de vingança, né? Totalmente, totalmente. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Amém. Então, assim, a receitinha é essa. Se é um de fora, contrate um advogado. Se é um de dentro, entregue-se ao reto juiz. É a posição de descanso, né? Porque assim, quem diz que eu estou certo? A última vez que eu apostei com minhas filhas. Eu fiz uma afirmação, ou elas fizeram, não me lembro o que foi, e elas falaram, não, pai, não é assim. E as duas, né? Eu não tinha três, tinha duas. Não, pai, não é assim, não. Eu falei, não, não é. Aí eu falei, quer apostar? Ela falou, quero. Aí apostamos. Eu falei, vocês podem pedir o que vocês quiserem. E eu dancei bonito. Elas eram São Paulinas, e o que elas queriam que eu fosse elas no Morumbi e levasse para assistir um jogo. Coisa que eu não suporto, mas eu perdi, né? Então, nunca mais apostei. Jamir, Ah, grandes besteiras que eu fiz, eu tinha tanta certeza que eu estava certo que não consultei sim, ninguém. sim, meu irmão. Quem mais morre afogado é quem sabe nadar, ou não. Quem não sabe nadar fica na beirada. Exato. Isso. Amém. Mais alguém, irmãos, quer fazer alguma pergunta? Aproveita. Eu já meio explicar de novo. O que desânimo é pecado? Por que o desânimo é pecado? Porque existe um mandamento. Tende bom ânimo. O que revela o pecado para nós é o mandamento. Se não houvesse não matar, a gente não teria consciência do pecado. Correto? Então, havendo o mandamento, o pecado se avulta e vem contra nós. É isso que Paulo ensina. Então, tem um mandamento, tende bom ânimo. Então, eu não tenho a liberdade de não ter bom ânimo. Agora, só quero dizer assim, que o bom ânimo não é produto nosso, não é o esforço que você faz, não é um comprimido que você toma, não é uma vitamina que está faltando. Esse bom ânimo vem da presença de Jesus Cristo em nós. Tá certo? Ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria, ele é o nosso escudo, ele é a nossa força. Então, nós só temos que nos agarrar com ele. Aí ele nos enche e o desânimo vai embora, né? Quando Davi ora, Senhor, restaure em mim a alegria da salvação, certamente ele estava passando um baixio espiritual, né? Certamente. Aqui estão perguntando o que significa ter bom ânimo. A palavra ânimo é a palavra alma na língua latina. E você tem boa alma quando você tem a força de Deus levando você para adiante. Correto? Então, ter bom ânimo é quando você tem a presença do Espírito Santo lhe alegrando, lhe motivando. Correto? Isso é ter bom ânimo. Claro que se você está muito gripado, vem um desânimo que não é um negócio espiritual, é um negócio físico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aquele desânimo que nos impede de orar, nos impede de amar, nos impede de reunir. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma carência de vitamina, não estou falando disso, não. Estou falando daquele negócio que você levanta de manhã assim, sem querer prosseguir, sem querer ler a escritura, sem querer ver os irmãos, sem querer ver crente pela frente. Estou falando disso. E isso aí só a presença do Espírito Santo vai resolver. E a receita para isso está lá em Efésios capítulo 5, verso 18 em diante. É isso? Mais alguém, irmãos? Alguma colocação, alguma pergunta? Estava querendo saber, porque assim, eu achava que era inevitável, assim, né? Você ficar
triste, você fica desanimado. Então, eu achava que o que a gente tinha que fazer nesse caso seria orar e aí buscar a Deus. Eu achava que era, no caso, isso, entendeu? Mas é isso mesmo que você tem que fazer, é buscar Deus, é ler a palavra e expulsar. O problema nosso é que a gente trata o desânimo como se fosse uma parte da gente. Não, estou desanimado mesmo, mas daí a pouco eu me desanimo. Não, ou me animo, né? Não é assim que a gente faz. A gente trabalha contra o desânimo. A gente toma uma atitude positiva contra o desânimo. Correto? Então, vem a tentação, mas você repreende a tentação e busca refúgio em Deus. Venha o desânimo, você vai para a palavra. O Senhor é minha força, o Senhor é minha alegria. A quem temerei? Correto? Você vai para a palavra. Por favor, que ninguém fique embaixo de condenação se vê algum desânimo. Você só tem que repreender o desânimo, tratar como pecado. O seu Willy. Deu uma congelada aqui para mim, voltei agora. Deu um probleminha na internet. Mas estou te ouvindo de novo. Você falou comigo? Não, falei, está com você a palavra. Então, só te agradecer muito pelo carinho mais uma vez. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou te pedir para orar por nós. Né? Para o Senhor Amém. trazer vida a essa palavra, para a gente compreender como Amém. lidar com essas lutas e a gente usar essas armas com sabedoria. Amém. Amém, Pai. Nós estamos envolvidos numa grande e maravilhosa obra, que é a restauração da Tua igreja, que é a edificação do templo para o Senhor, que é a edificação de um povo santo, zeloso e de boas obras. Senhor, estamos envolvidos nessa tarefa, que é muito maior que a nossa força, que a nossa capacidade, que a nossa sabedoria, mas nós cremos, temos absoluta certeza que é o Senhor quem está nos capacitando a fazer a tua obra, e o Senhor está fazendo a tua obra em nós. Tua palavra diz que tudo que a nós nos concerne, o Senhor vai levar a bom termo, que o Senhor terminará a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai levá-la até o fim. Muito obrigado, Pai. Levanta o teu povo, desperta o teu povo, como um povo que trabalha, que te serve, como um povo que de todo o coração se dedica a ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, e eu abençoo cada vida, Senhor, que está reunida nesta noite, Pai. E rogo a tua graça, a visão celestial para cada um dos teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, viu? Muito obrigado, mano. Grande abraço, Jamir. Obrigado, gente. Obrigado.